queridos, olá meus amados, que alegria recebê-los aqui mais um dia para acompanhar a palavra de Deus, mais um dia para recebermos uma palavra que nos alimenta, que nos liberta, que nos salva, que nos cura, não é verdade? Coisa boa é ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, né meus irmãos? A palavra que vamos meditar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva já e curta o vídeo para que mais pessoas possam recebê-los e serem abençoadas através da palavra de Deus. Amém? Vamos meditar na palavra, meus amados. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25 em diante. Olha o que diz a palavra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "E venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Glória a Deus, aleluias, que palavra linda, meus amados. O título do texto é Jesus anda sobre as águas, mas o protagonista da história é Pedro. Porque Jesus andar sobre as águas, vamos comentar que é normal, né, meus queridos? É uma coisa normal. Mas Pedro andar sobre as águas, glória a Deus, aleluias. O texto vai dizer que eles estavam no barco, os discípulos estavam no barco, e Jesus foi chegando em alta madrugada, em alto mar, no meio do mar, andando sobre as águas na direção deles. E quando eles o viram, eles ficaram aterrorizados, assustados, porque não sabiam que era Jesus e nunca tinham visto alguém andando sobre as águas. A palavra vai dizer que era de madrugada, então creio que eles não conseguiam ver muito bem. Por isso eles não sabiam que era Jesus e eles começaram a gritar de medo. Não é verdade, meus amados? Eles se depararam com uma situação que eles nunca tinham visto. Muitas das vezes é assim na nossa vida, a gente se depara com uma situação, com uma circunstância, com uma dificuldade, com um problema, e a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a clamar por Deus, porque a gente não sabe, nunca viveu aquilo e pensa que vamos morrer. Muitas das vezes pensamos que vamos morrer por alguma dificuldade. Glória ao nome santo de Deus. Mas aqui a palavra de Deus, ela é tão bonita que ao ver os discípulos, meus amados, clamando, gritando com medo, Jesus ele deu uma palavra de conforto e ele disse: "Não temas, sou eu." E Pedro ele se colocou à frente da situação e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Glória ao nome santo de Deus. Porque Pedro pensava: se é Jesus, se é o Messias, se é o meu Senhor, eu posso andar sobre as águas. Bendito é o nome santo de Deus. Se for ele mesmo e não for outra coisa, um fantasma, eles pensavam que era um fantasma, porque eles gritaram de medo: "É um fantasma." Porque naquela época tinha muitas histórias de fantasma, né, meus amados? Então Jesus, ele simplesmente diz: "Venha." A coragem de Pedro, meus amados, é algo sobrenatural. É algo que me dá muita motivação, porque Pedro, ele pediu para Jesus para andar sobre as águas em cima do mar, no meio do mar de madrugada. E quando Jesus disse venha, que é algo também que me impressionou a resposta de Jesus, Pedro ele teve que tomar coragem, ele teve que tomar iniciativa, porque a primeira coisa ele já fez muito bem, que foi a fé dele. Ele não teve uma fé normal, porque existem dois tipos de fé, a fé normal e a fé sobrenatural. A fé normal é algo que pode acontecer. Por exemplo, a fé normal, você vai pegar um ônibus e vai até o centro da cidade. Você tem uma fé que você vai chegar no centro da cidade, isso é a fé normal. Você tem a fé que você vai no médico e ele vai trazer a cura para a sua doença, para a sua enfermidade, isso é a fé natural. Mas a fé sobrenatural, a fé intrépida, é a fé de Pedro, que ele nunca tinha visto ninguém fazer aquilo e ele desafiou Jesus. Ele lançou um desafio para Jesus: "Jesus, se és tu, deixe-me ir ao teu encontro por cima das águas." Ele acreditava que ele podia andar sobre as águas. Então, meus amados, a gente muitas das vezes se depara com uma situação e começa a clamar a Deus, começa a chamar a Deus. Mas Deus, ele tá te chamando. Deus muitas vezes ele tá te chamando, mas você não tem coragem, a coragem de Pedro de descer do barco e andar sobre as águas. Pedro ele teve muita coragem de colocar o pé para fora do barco,
porque ele teve medo, mas eu acredito que ele colocou o medo dele por trás das situações, lá atrás, tipo assim, o medo dele não importava, ele queria viver o sobrenatural, e para ele viver o sobrenatural ele tinha que andar sobre as águas. Aí o texto vai dizer que logo em seguida ele começa a andar na direção de Jesus, mas ele percebeu o vento forte. Repare, ele percebeu o vento forte. A Bíblia não disse que na hora aconteceu um vento, ou seja, o vento já estava acontecendo, só que ele percebeu na hora que ele estava andando sobre as águas. É uma coisa que acontece conosco, meus amados. Muitas das vezes a gente acorda de manhã, a gente acorda com o pé na frente, com o pé direito, a gente acorda, sabe, cheio de fé e fala, hoje tudo vai dar certo. E a gente começa a caminhar, mas quando vem algum problema, a gente começa a colocar os olhos no problema. A gente tira os olhos de Jesus, do Todo-Poderoso, e a gente começa a olhar para a dificuldade, e olhando para a dificuldade, o medo adentra dentro do nosso coração. A dúvida chega dentro de nós, traz o medo, e a gente começa a duvidar da nossa capacidade, sendo que não é a nossa capacidade que vale, é a capacidade de Deus, de Jesus. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Bendito é o nome santo de Deus, aleluia. Vou repetir. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele não escolhe aquele que já sabe, ele pega aquele do nada, aquele que não sabe nada e capacita. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é muito bonita. Ela mostra que Pedro, olhando para a tempestade, para o vento, ele teve medo e afundou. Muitas das vezes acontece conosco, que a gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para a dificuldade, e esquece do Deus que pode resolver todos os problemas com um passe de mágica, com um estalo de dedo. Não é verdade, meus amados? Muitas das vezes é isso, e a nossa fé começa lá embaixo, a nossa esperança começa lá embaixo. Glória ao nome santo de Deus. E isso foi o que ocasionou de Pedro afundar. Pedro afundou por causa da dúvida dele, porque a palavra diz, ele andou sobre as águas. Olha o que diz. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha o que a palavra diz, ele andou sobre o barco, ele andou sobre as águas. Ele foi na direção de Jesus, do Todo-Poderoso. Bendito é o nome santo de Deus. Muitas das vezes a gente tá andando no caminho certo. A gente está andando ali na risca, na palavra de Deus, conforme a vontade dele. Mas quando a gente começa a olhar para fora, lá para a tempestade, lá para o vento forte que nos aproxima, ou que sempre esteve ali, mas a gente nunca deu bola para ele, mas a gente começa a prestar atenção nele, a nossa fé vai lá embaixo, a gente não crê, a gente esquece do Deus Todo-Poderoso que nos guia, que nos fortalece, que nos liberta, que nos salva. Porque veja que Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar e imediatamente ele gritou o Messias, ele gritou, Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer, imediatamente Jesus estendeu a mão. É o que acontece conosco. Se a gente clama, quando a gente cai, imediatamente Jesus, ele estende as mãos, meus amados. Porque Jesus, ele nunca vai deixar o teu filho afundar, por mais que ele duvidou. E olha o que Jesus disse. Jesus, ele repreende Pedro. Ele disse, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Glória a Deus. Aqui a gente pode entender, meus amados, que a dúvida, ela nos impede de tantas coisas. Muitas das vezes a dúvida que gera dentro do nosso coração impede a gente viver o sobrenatural. Veja que ele andou sobre as águas. Ele viveu o que ninguém jamais viveu. Quando ele percebeu o vento, e ele afundou. Glória ao nome santo de Deus. Mas ele afundou, meus amados, foi por causa da dúvida que gerou no coração dele. Foi por causa que ele limitou o poder de Deus na vida dele. Ele não acreditou que ele continuaria andando, então ele começou a afundar. A dúvida, meus amados, ela gera dentro do nosso coração, ela gera medo. E o medo nos impede de viver tantas coisas. Então, quando a gente limitamos o poder de Deus na nossa vida, meus amados, a gente deixa de viver tantos planos, tantas promessas dele para a nossa vida. Bendito é o nome santo de Deus. A palavra é essa, meus amados. Tenha fé, confia em Deus. Confia nele, não olha para a tempestade, não tira os olhos de Deus, porque a palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas eu não serei atingido, bendito é o nome santo de Deus. Pedro, ele ficou com medo da tempestade, mas ele não ia ser atingido por aquela tempestade, aquele vento forte já estava ali. Só que ele foi perceber quando ele já estava andando sobre o mar, quando ele pensou, nossa, tá muito bom para ser verdade. Aí ele prestou atenção,
Não, meus amados. Deus, ele tem algo sobrenatural para nós. Não é muito bom para ser verdade, não é muito bom porque Deus quer. É muito bom porque Deus planejou isso para você. Bendito é o nome santo. E olha o que diz, meus amados. No versículo 32, que é o que mais me deixa alegre e inspirado. Olha como que diz. Quando entraram no barco, o vento cessou. Meus amados, a tempestade, a dificuldade, a prova que você está passando, ela não vai durar para sempre. Ela vai passar. Só basta você confiar, você crer. Aprenda com esse momento que você está vivendo. Viva com intensidade, com alegria. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Entendeu, meus amados? Então a gente tem que dar glória até na prova, porque a prova é amor. Deus, ele nos coloca na dificuldade para que nós podemos amadurecer. Não porque Ele quer que a gente sofra, mas porque Ele quer que a gente cresça. Porque Ele quer que a gente evolua. Porque Ele nos ama. E olha o que diz no versículo 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro andando sobre as águas já é sobrenatural, meus amados. Não duvide da capacidade de Deus na tua vida. Não duvide do poder dele. Não limite o poder dele na sua vida, porque a palavra dele vai se cumprir. Só basta você confiar e perseverar. Amém? Deus abençoe a vocês.